Recapitulando rapidamente, semana passada nós lemos o mesmo texto, usamos o verso 7, que relata... Você não pode dar domingo que vem? Pode ser? Porque eu peço perdão, inclusive, porque domingo passado, depois eu fui acompanhar o culto e eu vi que eu extrapolei um pouquinho no horário. E eu não quero hoje extrapolar e eu preciso falar pelo menos 2. Então me cobra domingo que vem, Tatona. O texto que nós escolhemos destaca Noé como um homem de fé, que foi ordenado por Deus a fazer algo extraordinário, que era construir uma arca num momento, num mundo em que a sociedade desconhecia chuva, desconhecia o dilúvio que viria, e ele, pela fé e obediência a Deus, ele se propôs a esta grande obra de construir a arca. E o texto diz que a arca foi para que a sua família fosse salva. É óbvio que o texto ali está enfatizando a humanidade, porque além da família de Noé, nós sabemos que toda a espécie de animais criados por Deus foram preservados naquela arca por orientação de Deus a ele também. Então assim, aí nós começamos a falar dos desafios de um casamento, dos desafios de uma família. Então hoje o tema é o mesmo ainda, é uma pergunta reflexiva, aonde ou como anda a nossa família, como está a nossa família, essa é a pergunta. E nós começamos falando que o casamento é algo indissolúvel. Esse foi o tema também hoje de manhã na escola dominical. Quem esteve aqui aprendeu sobre isso, que o casamento não é opcional, o casamento não é temporário, mas o casamento é uma união de longo prazo. A morte ou a vinda de Jesus é a única coisa que deve separar um casal aqui neste mundo. Então nós falamos dessa necessidade de uma relação de longo prazo ser cuidada, porque tudo aquilo que o tempo vai passando exige cuidado, exige atenção, exige correção. Depois nós falamos também da maturidade, que é um outro fator importante. Ninguém casa, a menos que ele foi viúvo ou viúva e se case novamente. Mas ninguém, ao se casar no primeiro casamento, geralmente na juventude, ele vai reunir experiência suficiente para o casamento. Então, por mais que ele se prepare, por mais que ele leia, por mais que ele seja orientado, eles vão entrar no casamento e vão viver a experiência do casamento juntos. Eles vão crescer dentro do casamento. Então, esta maturidade para administrar esse período de aprendizado, de crescimento, é muito importante para o casamento. Então esses foram os 2 temas que nós tratamos a semana passada, e hoje eu quero começar falando de um outro tema importantíssimo, e é óbvio que nós não estamos falando aqui somente de famílias com filhos. Não, por família aqui nós entendemos um casal, um jovem casal, como o Gustavo e a esposa. Nós podemos pensar num casal que tem filhos. Nós podemos pensar num casal cujos filhos já foram criados, é o caso dos meus pais, não tem mais uma criança, não tem mais filhos para cuidar, para educar. Então assim, já está num estágio diferente. Então os solteiros também, que amanhã ou depois vão se tornar família, que estão pensando. Então o tema é importante, é óbvio que algumas aplicações são mais específicas, mas o tema família é importante para todos, é importante para todo mundo. E eu quero então começar hoje falando sobre a vulnerabilidade e a tentação. É algo que acontece e é perigoso. E eu quero começar lendo um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no verso 8, se você quiser acompanhar. É um texto conhecido, é um verso conhecido, aonde Pedro faz uma exortação. Ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Por quê? Porque o diabo, em algumas versões diz o vosso adversário, em outras versões diz o nosso inimigo, o inimigo de vocês, ele anda em derredor como um leão, buscando, procurando alguém que ele possa tragar, alguém que ele possa devorar. Então esta orientação de Pedro, ela é perfeitamente aplicável ao casamento, ela vale também para o nosso casamento. Por quê? Porque da mesma forma que o diabo anda em derredor, e o seu propósito é sempre destruir o quê? Tudo que for possível.
ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir o seu ministério. Então, onde ele puder colocar as garras dele para destruir, ele vai destruir. E é o que Pedro disse: sejam sóbrios, vigiem, porque existe um inimigo de vocês, e esse inimigo é feroz, e ele fica esperando, ele está aguardando uma oportunidade para então destruir, para então fazer estragos. E aqui, qual é o problema? Já entrando nessa questão do casamento. Muitas vezes, essa oportunidade que o diabo precisa, essa brecha que ele precisa, porque ele está observando, ele está olhando, ele está aguardando ansiosamente, somos nós mesmos que oferecemos a ele. A oportunidade que o diabo precisa, muitas vezes é o próprio casal, às vezes o cônjuge, às vezes o marido ou a mulher, ou às vezes ambos, é que oferecem essas oportunidades a ele, ao nosso inimigo. Quando nós começamos a baixar a guarda, é quando nós deixamos de tratar os problemas conjugais de maneira transparente, de maneira franca. Então, esse é o primeiro sinal de que existe uma brecha se abrindo, de que existe uma oportunidade para o inimigo, e o inimigo, ele não é afobado, ele não é afoito, ele é feroz, mas ele espera a oportunidade. Vocês sabem que, por exemplo, a serpente, aquelas que atacam, ou um leão, quando vai atacar a sua presa, dificilmente ele erra o alvo, dificilmente ele erra o bote, como se diz, porque ele espreita e ele espera, e ele só ataca quando ele tem certeza de que ele vai conseguir abocanhar a sua presa. Então, quando nós começamos a fragilizar as proteções do casamento, é que o inimigo começa então a encontrar as oportunidades. Nós falamos aqui a semana passada, que também tinha sido dito na escola dominical da semana passada, que uma das ferramentas, uma das proteções, talvez a principal, uma das principais no casamento é a comunicação. Então, isso é muito importante. E essa comunicação é importante não apenas para o casal, de novo para a família, porque às vezes não é só o pai e a mãe que não se conversam. Às vezes é uma filha com a mãe, uma filha com o pai, um filho com o pai. Então, a comunicação no lar, ela precisa ser ampla. Muitas vezes, e nós vamos falar disso, não sei se hoje ou no tema da semana que vem, os filhos, adolescentes, filhos jovens, acabam enfrentando dificuldades que são do mundo atual, meio que sozinho, porque não existe diálogo em casa, não existe espaço, ou não existe a atenção devida dos pais em apoiá-los na fase, na crise, na dificuldade que eles estão passando. Às vezes até por medo, né, de abordar se a questão é sexual, se a questão é drogas, qualquer que seja o tema em que eles estão inseridos, é importante que haja uma comunicação aberta, que haja o diálogo. Então, como eu disse, o diabo não tem pressa. E quando ele percebe que dentro de um casamento não está existindo diálogo, o diálogo está, vamos dizer assim, escasso, ele percebe que aí é a oportunidade dele preparar o bote. Por quê? Porque se não está havendo a comunicação, outros fatores importantes do casamento já foram afetados. Então, se não existe comunicação, é porque o amor já foi afetado. É porque o respeito já foi afetado. É porque muitas vezes a confiança já está afetada. Então você percebe que nesse momento o cenário está ficando propício para o inimigo atacar. Nós, repito, muitas vezes criamos esse cenário negativo para o nosso casamento. Nós colocamos o nosso casamento, a nossa relação, o nosso cônjuge numa situação difícil. E eu quero dizer para vocês que são casados uma coisa muito clara. Se você está forte, se está tudo bem no casamento, se vai tudo bem lá na sua casa, se a sua família está unida, se vocês estão adorando a Deus juntos, se vocês estão orando juntos, se vocês estão lendo a Bíblia juntos, se vocês estão sendo edificados juntos, se vai tudo bem, se os aspectos espirituais estão preservados na vida de vocês, vocês não vão ser tentados. Vocês não estão vulneráveis, porque nesse momento está tudo bem, a comunicação flui, vocês estão apaixonados, está tudo funcionando bem. Então, ainda que haja uma tentação, você não está vulnerável para essa tentação. Essa que é a questão. Ainda que seja, por exemplo, uma mulher,
um homem galanteador, um homem que possa parecer atraente, não vai te mexer com você. E o inverso é verdadeiro. Ainda que seja uma mulher bonita, não vai atrair a atenção do homem, porque ele está resolvido. A sua relação está resolvida. Então, facilmente você percebe que aquele cenário que está estabelecido, aquela possibilidade, é uma armadilha do inimigo. É o diabo e você não vai abrir portas para isso. Então, por quê? Porque as barreiras estão fortalecidas. Então, ainda que seja uma situação, do ponto de vista do mundo, atraente, aquele cristão, aquela cristã que está guardada em Cristo, que o seu casamento está de acordo com a palavra de Deus, não está sujeito a esse tipo de fragilidade. Mas agora eu quero que você imagine a seguinte situação. É um casal cristão. Só que faz 3 semanas que eles estão num dilema, numa briga, numa discussão interminável. 3 semanas. Nesse período, o diálogo já ficou abalado, já está interrompido. Nesse período, você está chateado com o seu cônjuge. Nesse momento, o seu coração já está rancoroso, já existe lá uma raiz de amargura, já existe uma tristeza se arraigando ali. Aí você fala assim, ela não me entende. Aí ela fala assim, ele não me respeita. Então, imagine esse clima. Um período prolongado em que não existe o respeito, em que vocês não estão orando, em que esse casal, essas pessoas não buscaram aconselhamento. Eles estão achando que com o tempo isso passa, como eu falei a semana passada, e esse é o maior engano, vamos deixar a coisa rolar e depois a gente decide o que faz. Não, procurar socorro. Então, esse casal está vivendo essa situação e não resolveram isso. Aí amanhã, segunda-feira, seja ele ou seja ela, chega no trabalho. Aí senta do lado dele uma pessoa do sexo oposto. E aí ele fala para você galanteadamente, nossa, eu estou percebendo você tão triste. O que está acontecendo? Aí se for ele vai assim, é minha mulher de novo. E se for ela vai assim, meu marido. Meu marido brigou comigo, meu marido. Aí essa pessoa, ele vai falar assim, mas o que está acontecendo? Se abre comigo, pode confiar, eu estou com você, eu vou te ajudar. Você não merece passar por isso. Você percebe que neste momento, quando a relação está abalada, nós ficamos sujeitos a essa tentação. É neste momento que a tentação surge. Pastor, o que é uma tentação? Explicitamente falando, tentação é tudo aquilo que é um desejo ilegítimo. Tudo aquilo que você em algum momento deseja, e em algum momento você pensa fazer, mas que não é legítimo. E aí pode ser uma coisa que seja grave e que seja não muito grave e que seja gravíssimo. O fato é, dentro do casamento, qualquer estímulo que faça você tomar uma decisão e fazer alguma coisa que seja censurável ou que não seja recomendável para o seu estado como casado e como cristão, é uma tentação. Então percebe como a gente precisa estar atento e precisa ser sensível, porque é justamente nessa hora que o diabo coloca os seus agentes. É justamente nessa hora que ele lança a sua rede, que ele lança as suas estratégias para nos derrubar. Então, por menor que seja o desejo, quando ele surgir, por menor que seja esta porta, quando ela surgir, você precisa fechar imediatamente. E existe uma coisa que nós precisamos entender. Então, nesses aspectos, nesses momentos, não facilite. Não pague para ver. Não ache que essa pessoa está preocupada com o seu relacionamento, está preocupada com você. Não distribua sorrisos e muito menos gentilezas quando você estiver carente e quando você estiver nesse estado vulnerável. E é possível, nós sabemos, quando nós estamos vulneráveis. Como eu falei, nesse exemplo que eu dei aqui, um casal que está brigado, um casal que está com a comunicação rompida, que está magoado, que está entristecido, e de repente o diabo coloca toda essa situação. Segundo, não abra portas, não facilite as coisas e não fale das suas dificuldades no relacionamento em público. Não trate das coisas que são pessoais, particulares, privadas do seu casamento, do seu relacionamento, publicamente. Mais do que isso, não trate das questões, das dificuldades do seu relacionamento com pessoas estranhas, com qualquer pessoa. E principalmente se essa pessoa for do sexo oposto.
Por que eu usei o exemplo da empresa? Pode ser da vizinhança, pode ser da escola, pode ser de qualquer lugar. Mas qualquer possibilidade que você tenha no momento de fragilidade do seu relacionamento, de se abrir com alguém, você precisa ter certeza que você está se abrindo, que você está falando com alguém que é cristão, com alguém que conhece a Bíblia, com alguém que efetivamente pode e está preocupado em te ajudar. Mas na maioria das vezes a pergunta é, mas por que eu vou me afastar dessa pessoa que ela se importa comigo? É tão agradável conversar com essa pessoa, ela me ouve, ela me entende, percebe? Aí é que está a armadilha do diabo. Porque ele coloca uma pessoa, geralmente do sexo oposto, para dizer para você aquilo que deveria ser dito e que você esperaria que o seu cônjuge dissesse. Então essas palavras de elogio, essas palavras de apoio, todo esse cuidado que essa pessoa está tendo com você, é uma armadilha do diabo. Exatamente, o diabo está vendo aí uma oportunidade e ele coloca então alguém para falar para você aquilo que você deveria estar ouvindo em casa, do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. Então, não vigiar nessas condições, em pouco tempo, esse desabafo, em pouco tempo esse amigo, essa amiga tão interessada em você, vai te convidar para um café. Daqui a pouco vocês vão estar almoçando juntos, jantando juntos, e é isso que o diabo quer. Ele vai pavimentando um caminho onde a tentação vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais incontrolável. Então nós precisamos fechar as portas para tudo aquilo que promova a vulnerabilidade no nosso casamento. Pastor, como fazer isso? Primeira coisa, dificuldades todos temos. Falhas todos temos. Então nós aprendemos hoje na escola dominical de novo. Como é que um casal cristão age diante de uma crise? Ele vai resolver a crise à luz da Bíblia. Ele não vai protelar, ele não vai prorrogar, ele não vai terceirizar essa dificuldade, este problema, mas ele vai tratar na raiz à luz da palavra de Deus. Então, fechar as portas para essa vulnerabilidade, para essa oportunidade de ser tentado, exige alguns cuidados. E eu quero identificar alguns para vocês aqui. O primeiro, independentemente de uma crise, de uma dificuldade, independentemente de um problema que às vezes, não é um fato isolado, mas é um problema, é uma crise que já existe há algum tempo no casamento e não consegue se resolver, independentemente do que seja, nunca trate o seu cônjuge com indiferença. É o seu cônjuge, é o seu marido, é a sua esposa. O voto que vocês fizeram é voto de servir a Deus juntos, de amar, de cuidar, de se entregar até o final da vida. Então não existe motivo e nem razão para tratar o seu cônjuge com indiferença mesmo quando haja uma crise. E como é que a gente faz isso? Mantendo o espírito que a palavra de Deus diz. Ame a sua esposa. Eu vou falar aqui, mas você vai entender que vale para os dois, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, elogie a sua esposa. Observe a beleza dela. Elogie a beleza dela. Elogie as coisas boas que ela faz. Perdoe as falhas, porque todos temos. Perdoe as falhas que ela comete. Viva uma vida de total transparência. É isso que elimina os ardis, as setas do inimigo. Então, elogie os cuidados que ela tem. Pense, no caso do marido, que a esposa cuida de você, a esposa cuida da sua casa. Se você tem filhos, a esposa cuida dos seus filhos. Então, se você não reconhece isso, é muito triste, é muito ruim. Então, uma vez que você reconhece, que você elogia, que você aprecia o que ela faz, nós falamos na semana passada, aprecie a comida dela, aprecie o cuidado que ela tem pela casa. Se ela tem um ministério, incentive-a nesse ministério que ela tem, faça parte. Eu conheço pessoas que sofreram tremendamente na sua vida, porque tinham um ministério e o cônjuge não ajudava. O cônjuge não queria que essa pessoa se envolvesse com o ministério. Então a dificuldade era muito grande. Então se o seu cônjuge foi agraciado e com um chamado para o ministério, ore por ele, ajude ele, incentive ele ou ela. Trate o seu cônjuge bem em público, mas principalmente em casa, porque em público é mais fácil, né? A gente às vezes é
é cordial, é educado, porque as pessoas estão à volta. Mas quando você está sozinho, quando você está lá nas quatro paredes ou dentro de casa, falta até o respeito. Então trate o seu cônjuge bem, seja em casa, seja em público, seja educado, nunca seja grosseiro, seja romântico. Essa parte para os homens é um pouco mais difícil. As mulheres têm mais facilidade e mais necessidade desse romantismo. Então vai aqui algumas dicas. Faça uma viagem junto com a sua esposa. Ah, pastor, mas eu tenho criança, não dá para fazer, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Dá um jeito, pense nisso, isso é importante para o relacionamento. Ah, não dá para fazer uma viagem, faça um convite para jantar fora. Faça alguma coisa diferente, dê um presente. São coisas que demonstram o seu cuidado, que demonstram o seu interesse pelo seu cônjuge. Se esforce para observar detalhes. Se a sua esposa aqui da igreja, e ela foi lá na casa da Silvana durante a semana, um dia à tarde, provavelmente ela foi pintar a unha. Então, observe que cor que ficou a unha, o que ela fez, elogie. Às vezes ela vai no cabeleireiro e quando ela volta, ela fez algum detalhe lá. E ela vai ficar muito feliz se você observar, se você elogiar a iniciativa dela. Então, essas questões são importantes para o sexo feminino. E nós, homens, precisamos cuidar disso. Eu quero recomendar para vocês, alguns aqui talvez já tenham lido, alguns aqui tenham, um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. O autor desse livro chama-se Gary Chapman. E ele identificou os 5 principais canais de comunicação no relacionamento entre um casal. Eu não diria que os jovens não possam ler, mas ele é mais voltado para os casais. Por quê? Porque pessoas diferentes, eles expressam amor de uma forma diferente e eles recebem o amor de uma forma diferente. Isso não é padrão para todo mundo. Não é todo casal que a mesma palavra, a mesma ação, a mesma atitude tem o mesmo efeito, porque as pessoas são diferentes. Então ele identificou nesses 5 aspectos uma estratégia para você identificar, e é óbvio que não é mas quais comunicam com o seu cônjuge. Por exemplo, a primeira que ele identificou é palavras de afirmação. Tem pessoas, como eu acabei de dizer, que elas apreciam muito um elogio, uma palavra de encorajamento, um carinho verbal. Então, esse tipo de comunicação, essas palavras de afirmação, elas são importantes para alguns tipos de pessoas, para alguns perfis de pessoas. Então, identifique se o seu cônjuge responde bem a esse tipo. Tem gente que não, tem gente que já fala, que meleia, eu não gosto dessa meleia, desse negócio de... Então, assim, identifique o que é que comunica mais o coração do seu cônjuge. Algumas pessoas prezam pelo tempo de qualidade, que é o quê? Receber a atenção devida do seu cônjuge, que é ter conversas mais significativas, mais profundas, mais pessoais. Não ser aquela coisa, conversando na cozinha, fala de lá, responde daqui, mas você tem um tempo onde você se senta para conversar e para ouvir o que aquela pessoa está falando. Então, esse tempo de qualidade é muito importante para algumas pessoas. Realizar atividades juntos. Então, assim, algumas pessoas pensam, o meu trabalho é trabalhar, a minha obrigação é trabalhar e trazer o sustento. A obrigação da mulher é cuidar da casa e dos filhos. Não, é mais difícil a mulher interagir com o trabalho do homem, mas nós podemos interagir mais com a atividade da casa da esposa. Então, fazer alguma coisa junto, não necessariamente só na casa, mas realizar algo junto é algo que estimula alguns relacionamentos. Um terceiro aspecto é receber presentes. Esse parece que toca mais uma quantidade maior de pessoas, né? Receber presente é bom. Mas em que sentido? Esse gesto que pode ser simbólico, ele vai mostrar que o seu cônjuge se preocupa com ele, que o seu cônjuge se lembra dele. Sabe aquela lembrancinha mais fajuta que você recebe? Estive em tal lugar, lembrei-me de ti. É exatamente isso. A pessoa, ao receber uma lembrança, um presente, por mais simples que seja, ele vai falar assim, puxa, ela se lembrou de mim, ele se lembrou de mim. Então, um presente também é um fator muito importante. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. 4. Não, vou falar assim, porque vocês vão ficar curiosos. O presente, por exemplo, a Néia ganhou alguns presentes, agora foi aniversário dela, né? Então ela ganhou um ventilador desse tamanho, para pôr na cozinha.
Ela ganhou uma torneira nova, Bel, aquela torneira foi trocada. Ela ganhou uma torneira nova para a cozinha também. Ela ganhou uma tampa, que a máquina, o tanquinho dela estava velho, quebrado, veio uma tampa nova para o tanquinho. Então é óbvio que eu não estou falando desse tipo de presente. Eu estou falando de coisas que são de interesse, né, da esposa. Então, assim, às vezes a gente acha, porque deu lá o ventilador, não é um presente para ela, o ventilador é um objeto, né, de uso da casa, de uso comum. Então, quando você vai presentear a sua esposa, o seu esposo, geralmente você vai buscar algo que é para ele, especificamente para ele, que ele possa desfrutar. Atos de serviço. Atos de serviço, fazer coisas úteis para o outro. A gente já falou um pouco disso. Então, assim, eu chego do trabalho, deito no sofá, pé para cima, televisão, celular, e não estou preocupado com o que está acontecendo. Às vezes um filho pequeno, às vezes um filho doente, às vezes um problema lá que a mulher não conseguiu resolver durante o dia. Então, essa contribuição, essa cooperação, fazer coisas úteis um para o outro, como ajudar nas tarefas de casa, ou a resolver algum problema. E o toque físico, né? Que esse é muito importante. Abraços, beijos, carícias e o contato físico que demonstra afeto. Então isso é muito importante. E por incrível que pareça, tem casais que têm dificuldade de ter esse contato físico, né? Trocar um beijo, trocar um abraço, estar juntos, né? Fazer uma carícia. Então, o objetivo desse entendimento da linguagem, das 5 linguagens do amor, é justamente você conseguir identificar o que toca mais. Isso aqui não é uma moeda para você convencer, mas é você ter um estilo de vida no seu relacionamento que contribua, que faça com que a conexão íntima, que a conexão emocional entre o casal seja aprimorada, seja aperfeiçoada, e isso vai evitar as tentações. Lembre-se que nós estamos falando de vulnerabilidade. Então, uma mulher que não quer elogiado para o marido, uma mulher que não tem o apoio do marido, uma mulher que não tem o respeito do marido e vice-versa. O que acontece quando lá fora alguém elogia? A tentação vai vir à frente. A tentação vai surgir e isso pode ser muito perigoso. Então, repito, tudo que eu falei aqui serve para os dois lados. E eu quero aqui terminar esse tópico com um conselho vital sobre essa vulnerabilidade. Invista na sua intimidade. Eu falei aqui de abraços, de carícias, de cuidado, mas a vida sexual de um casal é um termômetro importante. Eu estava até conversando com o Doni sobre a escola dominical hoje pela manhã, e assim, é óbvio que o sexo não é a única coisa importante num casal, e principalmente para os homens, né? Existem muitas coisas que devem ser valorizadas e são tão importantes quanto o sexo. Então, assim, o sexo também não é essa moeda de troca, mas é uma área sensível e que nós precisamos tomar cuidado. Então, essa intimidade, essa relação, ela precisa ser de qualidade. Não é nem de quantidade, mas de qualidade. Ter tempo de qualidade, que nós já falamos no tópico anterior. Isso mantém o casal próximo, isso mantém a relação aquecida, isso mantém as proteções ativas no nosso relacionamento, se nós permanecermos unidos em amor e em intimidade. Então, proteja o seu casamento, investindo na sua relação conjugal e fuja das tentações. Eu quero ler um texto muito conhecido, não precisa abrir a Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 39, você já vai saber de quem eu estou falando quando eu começar a ler. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma nesta casa, e tudo que ele tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque a senhora é dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava. Então, esta é a atitude que você tem que ter quando você se sentir tentado. Repito, a vulnerabilidade pode acontecer porque essas falhas acontecem. Então, se no momento desse, de fragilidade, acontecer uma tentação, lembre-se dessa história. Ela convidou José, ela procurou, ela insistiu, e o texto diz que ele se recusava a deitar-se com ela.
E além disso, ele evitava ficar perto dela. Então, este é o melhor caminho, fugir da tentação, se afastar da tentação. E quando eu falei aqui de terceiros, de amigos, de amigas, de pessoas que supostamente estão querendo te ajudar nas suas dificuldades no casamento, cuidado. Cuidado com as mensagens, com conversas paralelas, cuidado com essas ferramentas chamadas WhatsApp, chamado Facebook, cuidado com esses relacionamentos, emita sinais claros, seja objetivo, seja objetiva a respeito do seu compromisso. Você pode estar enfrentando uma dificuldade, você tem muitos caminhos, muitas oportunidades para resolver isso à luz da palavra de Deus, sem se expor e sem expor o seu relacionamento. Até porque não faz nenhum sentido um homem casado ficar seguindo mulher, ficar preocupado com o que a fulana, com o que o Beltrano está postando, e o inverso, a mesma coisa. Uma mulher está preocupada com o que um outro homem, que não seja o seu marido, está fazendo, o que ele gosta de fazer, aonde que ele está, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então, isso não vai agregar, muito pelo contrário, é muito prejudicial para um relacionamento. Então, o seu compromisso é com o seu cônjuge. Os seus desejos são e devem ser satisfeitos pelo seu cônjuge. As questões de relacionamento devem ser resolvidas entre vocês. Isso vale para os filhos. Se você tem uma crise familiar, você tem um problema lá, um filho rebelde, uma dificuldade, algo que aconteceu, isso também precisa ser tratado na família. Você não pode deixar isso sair de lá. Então, eu falei aqui de manhã na escola dominical, eu repito, como liderança da igreja, nós estamos sempre abertos para alguém que esteja enfrentando algum tipo de dificuldade, alguma crise, alguma tentação e precise de ajuda nessa área. Pode nos procurar e nós estaremos juntos orando e ajudando você a resolver isso. Isto posto, depois de falarmos sobre vulnerabilidade e a tentação, que andam juntos, eu quero falar um pouco sobre responsabilidade hoje. Eu vou terminar hoje com essa questão responsabilidade. E aí nós vamos voltar para o nosso texto, que Noé, divinamente instruído por Deus, a respeito daquilo que ia acontecer, ele foi avisado por Deus. Eu quero dividir esse texto em alguns pontos. Primeiro, ele foi avisado por Deus. Esta palavra grega significa advertido. Ele foi divinamente advertido. Ele foi divinamente aconselhado por Deus. Isso para nós homens, eu não estou aqui isentando as mulheres, as mães, mas nós sabemos que biblicamente a responsabilidade da educação, da provisão e da proteção do lar foi delegada aos homens. Então, esse tópico aqui pega mais para nós, os maridos, mais os homens. Então, avisado por Deus, advertido por Deus, aconselhado por Deus. Nós não podemos negar isso. Nós temos a palavra de Deus. Eu falei a semana passada, este sermão, a escola dominical, o estudo de casais, tudo que nós fazemos em torno da família, em torno do casamento, é advertir e trazer à sua memória quais são as suas responsabilidades. Como homem casado, como uma mulher casada, como um filho cristão. Então, ele foi avisado, nós não podemos negar esta responsabilidade. Segundo, das coisas que ainda não eram vistas. Lembra que eu falei a semana passada e falei hoje de novo, o dilúvio ainda era algo futuro. O dilúvio ainda era algo que ia acontecer e era uma destruição iminente. Nós sabemos para onde caminha o nosso mundo. Nós sabemos para onde caminha a humanidade e nós sabemos qual é o final daqueles que chegarem nesse tempo sem Deus, sem convicções e sem uma decisão sobre a sua alma. Então essa responsabilidade é nossa. Nós sabemos, fomos avisados por Deus, há coisas que ainda não aconteceram e cabe a nós orientar os nossos filhos, orientar a nossa casa e sermos responsáveis pela edificação espiritual do nosso lar. E por conta disso ele preparou uma arca para salvar a sua filha, a sua família. Então, a pergunta aqui é, você pai, você marido, está trabalhando também numa construção grandiosa que trará um futuro brilhante para a sua família? O que você tem feito está sendo construído para um futuro brilhante para a sua família? E eu não estou falando aqui só de coisas materiais. Ou você está vivendo semelhante aos ímpios no tempo de Noé, que havia uma multidão povoando o mundo e apenas Noé e a sua família foram salvos, porque todos os demais viveram impiamente. Eles não se importaram com a advertência, eles não se importaram com o projeto de Deus para a vida deles.
Noé foi o único. Então a pergunta continua: em qual construção grandiosa você está trabalhando para o futuro e para a salvação dos seus filhos? Não apenas um futuro brilhante nesse mundo, mas para o pós-mundo, para a vida eterna. O que você está fazendo? Você está trabalhando para isso? Você está lutando, fazendo algo por isso? E cabe aqui também a mesma pergunta: qual construção grandiosa você está trabalhando para o futuro, para a alegria e para a salvação do seu casamento? Essas responsabilidades são nossas. A Neuza falou aqui de manhã, o ministério é duplo. O homem cuida da mulher e a mulher cuida do homem. Mas a carga mais pesada é nossa. Noé foi esse exemplo maravilhoso de fidelidade. Então nele nós precisamos nos espelhar, porque ele teve compromisso com a sua família. Repito, quando o mundo inteiro estava entregue aos seus prazeres, ao pecado, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu à orientação de Deus. E ele se propôs a livrar, a cuidar da sua família. E não pense que essa tarefa foi uma tarefa fácil. Essa foi uma tarefa muito longa, muito difícil e muito trabalhosa. Basta você pensar que não existia uma indústria, não existia... o que ele fez foi Deus que deu o projeto para ele, foi Deus que definiu tudo que ele deveria fazer, e ele teve que fazer aquilo com as suas próprias mãos. E não tinha uma multidão do lado dele, não tinha uma multidão ajudando, empolgado e ajudando ele. Então, veja que este é o exemplo. Ainda que as pessoas se oponham, eu falei a semana passada, ainda que o mundo zombe do nosso estilo de vida, ainda que o mundo questione a forma com que você cria os seus filhos, a forma com que você conduz a sua família, é uma obra que não pode ser abandonada. Pelo contrário, nós devemos continuar. Noé poderia ter sido impedido. Certamente, a Bíblia não fala, mas a gente deduz que ele sofreu muitos escárnios, que ele sofreu zombaria, enquanto ele estava construindo aquilo, porque não fazia sentido para eles. Mas Noé sabia, e nós também sabemos. Porque faz tanto sentido para nós nos preocuparmos, investirmos e lutarmos em favor da nossa família, em favor da salvação dos nossos filhos e do nosso cônjuge. O fato de ele ter enfrentado esses insultos e não ter abandonado o projeto, demonstra que a sua decisão em obedecer a Deus não era algo comum. Ele não estava na multidão, ele não estava na maré, mas ele tinha um propósito muito firme. E isso tem que chamar a nossa atenção. Nós vivemos num mundo, repito, aqui na igreja é muito fácil. Essa palavra está falando comigo. Mas eu preciso mudar isso, eu preciso investir nisso, eu preciso melhorar aquilo. Só que amanhã lá no trabalho, você vai encontrar com homens ímpios. Você vai encontrar com homens que traem a sua mulher. Você vai encontrar com homens que têm filhos em vários lugares e não tem compromisso com eles. E aí, essa convivência pode tentar roubar de nós esse compromisso. Agora, se o nosso compromisso for um compromisso feito com Deus e diante de Deus, nenhum desses exemplos, ainda que as pessoas, repito, zombem de nós, ainda que as pessoas queiram nos desencorajar para esse estilo de vida, nós permaneceremos fiéis, porque nós sabemos quem foi que nos requisitou para isso. E nós vivemos justamente esses dias de incredulidade. Nós vivemos exatamente num mundo que se mostra terrivelmente descrente. É muito triste quando você vai falar de família com alguém, ou vai falar de vida espiritual com alguém, e essa pessoa zomba. Essa pessoa não acredita em Bíblia, essa pessoa não acredita em mundo vindouro, essa pessoa não acredita em juízo de Deus. Mas nós precisamos continuar crendo, nós não podemos abrir mão da nossa família, que vai além da educação, do conforto e apenas da segurança, como nós falamos a semana passada. Então nós precisamos colocar em primeiro lugar o bem-estar espiritual da nossa esposa e dos nossos filhos. E aí aquilo que eu falei no início, eu quero terminar hoje com esse aspecto. Eu não acredito que hoje o mundo em que nós estamos vivendo, repito, está diferente dos dias de Noé. Só que ele não é diferente só para nós. Ele também está terrível para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos. Eu acho que eles vivem e podem estar expostos daqui para frente, porque à medida que o tempo do fim se aproxima, essa demanda vai se tornar cada vez mais acirrada e mais importante e mais indispensável. Eles estão sendo expostos cada vez mais a uma tremenda luta espiritual.
Ontem nós nos encontramos com alguns amigos lá de Piracicaba e nós estávamos conversando, né? A batalha espiritual é uma realidade. Não a batalha espiritual que muitas vezes se coloca por aí, mas nós vivemos numa batalha espiritual, numa luta espiritual. E os nossos filhos estão sendo confrontados quase que diariamente sobre essas questões. Satanás coloca eles e mostra a eles os manjares, as ofertas, ele mostra o prazer, as oportunidades, as alternativas, mas ele esconde a vergonha, ele esconde a consequência do pecado, ele esconde o sentimento verdadeiro de alguém que não tem Deus na sua vida. Ele mostra apenas os prazeres. É assim que ele trabalha. E nós pais, como eu disse antes, muitas vezes assistimos passivamente essa luta dos nossos filhos. Nós muitas vezes nos tornamos ausentes em questões primordiais. E tem questões que precisam ser tratadas no devido tempo. Então você não pode nem antecipar, mas também você não pode negar. É muito cedo para falar com meu filho, com a minha filha sobre sexualidade. E você vai esperar quando? Porque se ele não encontra apoio, respaldo, orientação dentro de casa, ele vai receber essas orientações lá fora. É assim que funciona. Ele vai receber essas orientações através das redes sociais. Ele vai buscar através das redes sociais, através dos amigos e, infelizmente, muitas vezes até mesmo através de professores lá fora que são ímpios e que vão ensinar de forma deturpada ao seu filho, à sua filha, as coisas que eles deveriam aprender dentro de casa. E é por isso que eu falei no início lá, que a igreja não pode se omitir, a igreja não pode se calar a respeito dessas coisas. Então, se nós não fizermos algo, nós já vivemos, a nossa geração já é uma geração afetada por esta omissão lá atrás. Eu tenho que admitir isso. E se nós não fizermos algo urgente, as futuras gerações vão sofrer ainda mais. E isso pode trazer consequências irremediáveis. Não há nada que a palavra de Deus não possa transformar, mas você pode estar dificultando muito mais essa luta, esta missão, se você não cuidar dessas questões agora. E é por isso que Paulo diz, quando ele escreve a Timóteo, é lógico que ele está falando num contexto mais amplo, mas também serve para nós aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, ele negou a sua fé e é pior do que um descrente. É mais ou menos você pregar para alguém, se aceitar Jesus, se os seus filhos não entenderam, se você não conseguiu mostrar a eles, se você não conseguiu levá-los a Cristo efetivamente, você vai bater na porta de alguém para falar de Jesus? É meio incoerente. E principalmente quando esses filhos, este lar está abandonado. Se você realmente não assumir a sua responsabilidade, então que tipo de crente nós podemos ser? Se nós não estamos investindo, cuidando, amando e defendendo a nossa família. Então os pais devem primeiro reconhecer e confessar e abandonar os seus próprios pecados. Porque nós temos, por mais que nós possamos parecer heróis aos nossos filhos, nós sabemos que nós não somos, nós sabemos que nós somos pecadores. Então a primeira coisa, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los e abandoná-los, e assim nós termos a comunhão do Espírito Santo e a direção dele para podermos influenciar a nossa família. É só assim que nós vamos poder ajudar os nossos filhos a compreender e aplicar nas suas vidas esses princípios que são os princípios da palavra de Deus. É por isso que nós temos papel vital na vida dos nossos filhos. E isso não envolve só trazer na igreja, viu, irmão? A gente já falou disso. Trazer na igreja, levar para a escola dominical é uma parte importantíssima. Mas os nossos filhos precisam ver em nós o evangelho. Os nossos filhos precisam ver em nós o exemplo de piedade, o exemplo de amor, o exemplo de perdão. Tem uma frase que a gente vê sempre por aí, se você quer saber como um homem ama a Cristo, veja como ele cuida, como ele ama a sua esposa. Então essas coisas, o que os nossos filhos veem dentro de casa, os que os nossos filhos veem em nós, no nosso caráter, é isso que efetivamente eles vão aprender. Ainda que ele sobe lá para uma sala de aula e alguém vai ensinar para ele a palavra de Deus, é isso que é feito aqui. Se ele chegar em casa e ele vê o seu pai mentindo,
se ele vê o seu pai destratando a sua esposa, se ele vê o seu pai fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, aquilo vai ficar marcado na sua vida. Então nós precisamos ser modelos de piedade para os nossos filhos e para as nossas esposas. Nós devemos ser o guia espiritual do nosso lar. Nós é que devemos tomar a iniciativa de orar, de cultuar, de dizimar. Então esses exemplos é que vão incentivar e motivar a nossa família. Nós devemos ensinar os nossos filhos, como eu disse, amando as nossas esposas. Proteger os nossos lares das influências nocivas. Eu falei a semana passada aqui da TV, não estou defendendo, mas eu estou corrigindo porque eu dei uma informação. Eu disse assim, é possível que a prefeitura vá fazer um investimento no carnaval e convide a família, dizendo que, lembra que eu falei disso? Eu li o jornal desse final de semana e lá está dito que a festa de carnaval da prefeitura está promovendo esse ano, não haverá investimento da prefeitura. Todo ele está sendo feito, financiado pelo comércio e pela indústria local. Então, eu não sei se é verdade, mas eu também não afirmei, né? Eu disse que era possível. Mas de qualquer forma, sendo financiado ou não sendo, não é recomendável. E aqui chama-se, como é que é o nome? Magia, sei lá como é que chama. Mas tudo vai convergir para a festa da carne, para a libertinagem, para as coisas que este mundo oferece. E eu quero ler o último texto aqui de Mateus 18:6. Quando Jesus, os discípulos estão ali discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus, ele coloca uma criança entre eles e diz, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que crerem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Alguém pode falar assim, mas Jesus não estava falando aqui literalmente de crianças. Muitas vezes Jesus colocou crianças, e aqui foi uma delas, para mostrar. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, seja um crente novo convertido, ou seja uma criança, que uma criança também é. Uma criança está dando seus primeiros passos na fé. Então se esse alguém for o pai, isso é pior ainda, fizer tropeçar uma dessas crianças, fizer com que o evangelho não seja entendido por esta criança, privar esta criança de conhecer a mensagem do evangelho, melhor seria que ele amarrasse uma pedra e se jogasse das profundezas do mar. Isso significa que escandalizar aqui é levar alguém a pecar, é levar alguém a desviar-se da fé, causando-lhe dano espiritual. Nós pais precisamos pensar muito sobre essa responsabilidade. Que amanhã ou depois os nossos filhos não estejam aos pés do Senhor, não estejam servindo a Cristo, porque eles não viram em nós uma razão suficiente para servir a Cristo. Uma razão que justificasse eles serem fiéis e permanecerem na presença do Senhor. Amém? Então eu quero encerrar aqui hoje, e na semana que vem nós vamos falar sobre reconciliação, e vamos encerrar falando sobre como colocar a nossa família nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês antes de nós encerrarmos. Senhor Jesus, mais uma vez, nós meditamos aqui, Senhor, sobre coisas importantes, claras na Tua palavra, o perigo, Senhor, de um inimigo que nós temos, que ronda, que espreita e que quer nos destruir. E o casamento é uma desses alvos, Senhor, do nosso inimigo. A nossa família, o nosso lar, o nosso relacionamento, o diabo quer nos destruir de qualquer maneira. Que o Senhor nos guarde de comportamentos que exponham, Senhor, a nossa relação, o nosso cônjuge ou a nós mesmos, a sermos tentados, a ficarmos vulneráveis, Senhor, porque não estamos cuidando, não estamos investindo, não estamos, Senhor, perseverando no cuidado que precisamos ter dentro do nosso relacionamento e do nosso casamento. Pai, também queremos pedir que a sua graça seja sobre as nossas vidas, pais e mães, maridos e esposas, sobre a responsabilidade que nós temos. Nós já fomos avisados, nós já sabemos o que vem pela frente. Nós precisamos obedecer, nós precisamos ter coragem de enfrentar este mundo, Senhor, de enfrentar toda e qualquer oposição, para proteger
e para salvar as nossas famílias. Nós não faremos isso, mas nós precisamos levá-los ao Salvador, que é Jesus. Nós precisamos ensiná-los, Senhor, o caminho da cruz, o valor da cruz. Nós precisamos ensiná-los, Senhor, a renunciar aos prazeres deste mundo e a viver uma vida para o Senhor. Assim eles estarão seguros, assim eles estarão na arca que é o Senhor Jesus. Pai querido, nos ajuda nessa missão, nos dê, Senhor, graça, sabedoria, força, discernimento, para vivermos de forma, Senhor, que te honre, que te agrade, no nosso casamento, no nosso relacionamento, aonde quer que nós estejamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.